Invista onde dá mais retorno. Seus talentos naturais. Talentos para o Sucesso. Um podcast para quem deseja aumentar seus resultados, focando no seu jeito natural de sentir, pensar e agir. Olá, olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast Talentos para o Sucesso. Eu sou o independente Rodrigo Ferreira e estou aqui com o interdependente Marcelo Vischer. E aí, Marcelo? Basicamente é isso mesmo, né? Interdependente, cara, adorei essa palavra, é isso mesmo. Você Não é? descreveu. E o independente me descreveu também, cara. Olha que interessante, né? Total. Não é só uma coincidência, é um fato. A gente vai abordar um assunto bem interessante, que mais uma vez nasce de um post. O último episódio meu e do Marcelo nasceu de um post, esse também, que nasce esse do post do Instagram do O Futuro das Coisas. A gente vai deixar o link aí embaixo pro post para dar crédito pra galera. É isso aí. E esse post aponta, né, Marcelo, uma pesquisa do Spencer Stuart. Spencer Stuart é uma das grandes consultorias estratégicas que envolve gestão de pessoas também. É uma pesquisa sobre interações e respostas às mudanças. E é um gráfico, então já me ganhou. Na hora que eu bati o olho, tem um analítico alto, eu vi um gráfico, eu já curti. Eu achei legal, eu não sou analítico, mas eu sou o cara do input. Então, para mim, tudo que é gráfico e, enfim, é curioso, né? Eu quero entender um pouco mais. E quando eu bati E o ainda é olho... coloridinho. Pois é, coloridinho, parece que faz algum certo sentido ou não, mas... E por que falar de mudança, né? Mudança é importante hoje em dia, ou não? Exatamente, eu acho que era isso que eu ia falar. Mudança é um tema que, desde 2020, a gente está conversando sobre ele, acho que de uma forma contínua, né, Rodrigo? Uhum. Eu vejo que a gente foi, por fatores externos, colocado dentro de uma situação de mudança, alguns chamam de transição, mas fato é que a transição ela envolve você sair de um ponto para ir para outro. Então você vai mudar alguma coisa, né? E aí isso tudo parece que deu uma amenizada, mas essa ideia de que a gente está em mudança, numa situação de mudança, até vindo do ambiente externo, parece que isso ainda continua aceso nas pessoas, né? Eu vejo que a gente, e aí voltando aí um pouquinho nos estudos da neurociência, que o cérebro humano não gosta muito desse tema, né? A gente gosta de fazer as mesmas coisas sempre, manter o status quo, parece que é uma coisa meio que padrão em algumas pessoas, né? E aí a gente foi obrigado a mudar a forma como a gente trabalha, mudar a forma como a gente é família, mudar a forma como a gente interage com as pessoas, mudar a forma como a gente se diverte, né? Tudo ao mesmo tempo, né? Tudo ao mesmo tempo e muito difícil de ser processado também, né? Por conta dessa quantidade de informação nova ao mesmo tempo. Mas aí, quando eu olhei esse gráfico, eu pensei, né? Poxa, a ideia da mudança não é tão simples como a gente pensa, né? E aqui eu gostei que ele dividiu a mudança, né, em interdependência e dependência, e estabilidade e flexibilidade, né? Agora, para a gente que estuda também a ciência dos pontos fortes, a gente sabe que tem pessoas que têm talentos que são mais ávidos à mudança, que são mais propensos à mudança, que acabam que não tendo muita dificuldade, barreira de dar um passo à frente em direção à mudança, né? Um exemplo, Marcelo, tem vários, a gente vai abordar vários aqui, mas só para dar um exemplo, fala aí um talento, por exemplo, que tende a gostar de mudanças. Por exemplo, o talento carisma, ao meu ver, ele é um talento que gosta de variedade de relações sociais, conhecer novas pessoas, estar em contato com novas redes. Eu acho que as pessoas que possuem o talento carisma são mais ávidas às mudanças, principalmente ou especialmente se elas forem mudanças sociais, né? Exatamente. As mudanças em que você vai construir aí, né, novos relacionamentos. Então, essa novidade, essa mudança, você não necessariamente todo fim de semana estar com as mesmas pessoas, mas você buscar novos amigos, novos contatos, eu acho que isso... E a Gallup aponta o estudioso como um talento muito bom para mudança também, que é o meu terceiro talento. Então,
como você geralmente sabe que você vai aprender, independente do que se mostrar ali na frente, o estudioso é um talento que dá essa capacidade de lidar bem com mudança. Obviamente, tem gente que de repente vai ter um pouco mais de dificuldade com isso, outros um pouco mais de facilidade em decorrência de outros talentos, Uhum. mas o talento estudioso é muito bom para isso. Agora, antes da gente entrar nos talentos especificamente, conectando até com o tema do post, acho que vale trazer aqui 2 termos que são muito usados, né, que vêm sendo muito usados, que é o mundo VUCA e o mundo BUNNY. Uau! O mundo VUCA é considerado, né, como tendo surgido depois de 1980, mas na verdade a gente começou a ouvir falar sobre o mundo VUCA no Brasil, sei lá, poucos anos atrás, 5 anos atrás, 10 anos atrás, alguma coisa assim. E eu costumo brincar dizendo que o mundo é tão VUCA que ele já não é mais VUCA, ele é BUNNY. O que é o VUCA, né? O mundo VUCA é um mundo volátil, incerto, complexo e ambíguo. Quer dizer, a gente vive num mundo que é volátil, tá sempre mudando, é incerto, muda e a gente não sabe como vai ser depois da mudança. É complexo, as mudanças impactam muita coisa. E é ambíguo, uma mudança boa causa coisas ruins, uma mudança ruim causa coisas boas. Então, quer dizer, a gente vive num mundo que muda. Então, você talvez desenvolver a tua competência de lidar com a mudança nesse mundo pode ser algo interessante, pode ser algo relevante. E o mundo BUNNY, que é considerado como tendo surgido ali pós-pandemia, mas na verdade já se falava de mundo BUNNY antes da pandemia, é um mundo frágil, ansioso, não linear e incompreensível. Uhum. Frágil, ansioso, não linear e incompreensível. É uma variação aí do mundo VUCA, né? Mas eu acho que Sim. isso mostra um pouco dessa natureza de metamorfose, essa natureza de mudança que existe no mundo e que vem existindo cada vez mais. Quer dizer, o mundo sempre mudou, mas parece que as transformações estão ficando mais rápidas, né, Marcelo? Eu acho que também o advento da tecnologia, né, da Perfeito. internet, dessa rápida conexão que a gente tem com qualquer coisa, com qualquer pessoa, eu acho que tudo isso traz a complexidade que antes existia em locais específicos e as transforma em global, né? Então a gente consegue sentir, por exemplo, né, na nossa sociedade, ou aqui, por exemplo, onde eu estou no interior de São Paulo, algo que está acontecendo na Índia. Se tomar uma proporção, se viralizar, usando aí os termos da Aham, internet, aham. isso chega aqui. Né? Realmente, eu vejo que a complexidade da sobrevivência hoje, né, É. de ser humano, né, a complexidade do mundo, talvez, tudo isso acelerou, né, potencializou. Um dado interessante dessa aceleração, eu lembro que em 1995 eu li uma matéria dizendo que de 1995 a 2000, 5 anos, o mundo iria evoluir mais do que havia evoluído de 1970 a 1995, Sim, 25 anos. A velocidade, então, de evolução dali para frente teria sido multiplicada por 5. Isso ó, ano 2000, já faz 22 anos. sim. Imagina como está hoje, né? Existem dados assim de que uma pessoa consome por dia mais informações do que o avô dela consumiu na vida inteira. Coisa assim, não lembro exatamente os dados. Mas o mundo está muito rápido, né? Se adequar a isso parece muito importante. E aí vem a Spencer Stuart e traz esse gráfico, que tem 2 eixos. Então, para quem está ouvindo a gente agora aí, para quem está vendo, eu vou colocar aqui do lado, em algum lugar aqui, o gráfico, mas para quem está ouvindo, a gente tem então um eixo vertical, onde eu tenho num extremo flexibilidade e no outro extremo estabilidade. E num eixo horizontal, eu tenho num extremo independência e no outro extremo interdependência. E aí eu crio então 4 quadrantes, aquele famoso gráfico de 4 quadrantes, que conecta esses 2 eixos. Viva o plano cartesiano, né, da matemática. Viva o plano cartesiano, né? Por exemplo, a gente pode olhar já, por exemplo, para flexibilidade e estabilidade. Tem talentos que têm mais uma visão de estabilidade, talentos que têm mais uma visão de flexibilidade, né? Então, por exemplo, eu não gosto muito. É muito interessante isso. Eu vou fazer uma confissão aqui. Tudo bem, você está num ambiente seguro, cara. Eu tô no ambiente seguro, né? Ah, com Eu certeza. sempre tive dificuldade com mudança. Uhum. Mas eu nunca gostei de rotina. Que Sim. coisa doida. Então, assim, grandes mudanças
sempre me amedrontaram. Talvez as mudanças que estejam relacionadas ou que estejam fora do teu espectro de conhecimento, sabe aquela coisa do tipo, eu não sei Pode ser, absolutamente nada sobre isso, é um ponto cego ou escuro, né, pode uma ser, zona não explorada. Aí talvez você fique mais pode ser. receoso, né. Se eu olhar para os meus talentos, eu tenho muitos talentos de pensamento estratégico, que talvez, para mim especificamente, me causem alguma lentidão para agir. Quando existe uma mudança muito grande, eu preciso parar, analisar, refletir sobre aquilo. Isso causa alguma lentidão. Certo. Mas o meu segundo domínio dominante é influência, que é quem gosta de agir mais rápido. Sim. Então, eu acho que essa conexão entre o primeiro, que é o pensamento estratégico, e o segundo, que é o influência, causa essa sensação conflituosa em mim, de que às vezes eu quero um pouco mais de estabilidade em algumas situações, em outras eu quero um pouco mais de ação. Eu tenho ativação em sexto, né? Eu Sim. quero fazer. Você acaba orbitando entre o cruzamento entre independência e estabilidade, né? Estabilidade e independência, né? Isso, perfeito, perfeito. Eu me colocaria naquele quadrante ali. Eu me vejo muito no, na parte de cima ali, né? Entre independência e interdependência, porém com o flexibilidade como denominador comum, Uhum. sabe? Eu vejo muito, Marcelo, ora, por exemplo, se você pensar no meu talento conexão, eu acho que eu busco muito essa ideia de propósito, né? Essa Isso. ideia de você entender que tudo faz sentido, estar conectado numa aldeia global, né? O meu inclusão, por exemplo, vai para essa esfera do apoio e cuidado também, do próximo, né? Uhum, Mas perfeito. quando eu olho para o positivo, eu vejo que o Marcelo gosta de responder à mudança muito com prazer e diversão, né? Também com aprendizagem, né? E olha que interessante, né? Quando eu bati o olho no gráfico, a primeira coisa que me chamou a atenção foi propósito. Foi a primeira Aham. coisa que eu vi. Eu tenho significância como segundo talento. Significância está total relacionado aí com propósito. Porém, Uhum. eu acho que aqui cabe uma colocação interessante que a gente fala muito em treinamentos, em processos de coaching, que é quando você está estudando a metodologia da Gallup, você tem que entender que a Gallup tem um dicionário todo próprio. Uhum. Então, é difícil a gente dizer o que especificamente está sendo dito como propósito ali, o que Exatamente. especificamente é propósito quando eu estou falando de significância. Concordo com você. Mas, depois dessa análise que você fez a meu respeito, me jogando ali no estabilidade e independência, eu vejo que eu tenho sim, eu trabalho, eu vivo em função de propósito, Sim, mas eu preciso de conexão direta com resultados. sim. Se não houver resultado, e resultado, quando eu falo, é resultado palpável mesmo. Por exemplo, talvez eu não fosse tão feliz se eu fosse um missionário. Ok. Eu teria um propósito que Certo. talvez estivesse conectado ali com, que talvez não, com certeza estaria conectado com meu significância, mas que eu não vejo o resultado comercial, financeiro, pecuniário, o resultado de realizações pessoais Sim. nesse propósito. Seria algo mais de conexão, acho que tem mais a ver com o teu conexão mesmo. Então, eu vejo o meu propósito muito focado em resultados. E a palavra autoridade tem tudo a ver com uma das palavras mais importantes para mim, que é conhecimento. Eu não vejo aqui a autoridade no sentido de autoritário ou no sentido de exercer a autoridade, mas eu estou enxergando aqui a autoridade como autoridade num assunto, autoridade num campo. E isso tem tudo a ver comigo. Então, eu realmente me colocaria ali. Eu acho que até tem a ver com essa ideia de liderança, de tomar as rédeas, né? De você Isso, tomar as isso. rédeas, né, Perfeito, da sua vida, ou perfeito. enfim, do seu time, né? Pensando aí numa visão mais corporativa, de team building e tudo mais, eu acho que também envolve um pouco disso, né? De criar também um ambiente que seja o mais estável possível, né? Porque essa ideia de Uhum, criar uhum. um ambiente estável, ela vem da influência de pessoas que estão ali o tempo todo cooperando para que isso É. aconteça. Talvez eu queira criar um ambiente estável até para que eu possa ter essas mudanças que eu falo de não rotina. Para isso eu preciso de um ambiente seguro.
Se eu pegar o meu relatório, tem algumas coisas no meu relatório que me chamaram a atenção quando eu li e que tem a ver com isso que a gente está dizendo aqui. Um deles é, eu tenho prudência em 15º. Eu nunca imaginei, eu achava que prudência ia ser o meu 35º talento, né? Em 34º. E na verdade ele tá em 15º, que não é tão alto, mas não é tão baixo também. Certo. Talvez o fato de eu ter prudência em 15º me faz querer, esse lance de querer ter um pouco de estabilidade, de querer ter controle. Uhum. Agora, ele não tá tão alto assim a ponto de isso ser fundamental na minha vida. Eu busco algum controle, alguma estabilidade, para que eu possa sair da rotina dentro dessa estabilidade, né? Eu tenho, depois se você pegar do meu 6 ao 10, eu tenho ativação e ideativo em 6 e 7. Eu gosto de criar coisas novas, eu gosto de buscar formas diferentes, mas para isso eu preciso de estabilidade. Interessante isso. Quais são os seus talentos que estão conectados com execução, que estão dentro do grupo de execução? Ah, isso é uma coisa maravilhosa. Eu vou te responder, mas antes disso, deixa eu contar uma história. Quando eu fiz a minha certificação lá nos Estados Unidos, eu fiz amizade com a Kathleen, uma americana que fala português. Quando eu voltei, a gente combinou, eu e a Kathleen, que a gente iria fazer reuniões, bate-papos semanais para a gente estudar talentos e aproveitar e estudar. Eu praticar inglês e ela praticar o português dela. No primeiro papo nosso, a gente começou fazendo essa troca de talentos que a gente acabou de fazer aqui. E eu contei o meu top 5 só para ela. A primeira pergunta que ela fez para mim é: e como é que você executa? Porque não tem nenhum talento de execução ali entre os top 5. Porque eu sou parecidíssimo, mas fala você, depois eu quero falar eu. O meu primeiro talento de execução é o meu 9º talento, o restauração. E o meu é o 10º. O meu 10º talento também é de execução, é o realização. Então, assim, eu tenho 2 talentos de execução em 9º e 10º. E isso reflete muito quem eu sou. O meu primeiro talento é intelecção. Então, eu realmente acredito que pensar é uma tarefa, uma atividade mais nobre do que fazer. Eu sei que não é, óbvio que eu sei que não é. Mas quando eu não paro conscientemente para pensar sobre isso, no meu inconsciente está lá fixado, pensar é mais natural. Eu vejo isso muito interessante, porque não é nenhuma questão de o que vem antes, no sentido de o que vem antes é mais valioso, mas no sentido de que o que vem antes é mais natural para você do que para outras pessoas, né? E de forma que você tentar fazer para pensar, porque tem muita gente que faz e então pensa, né? Ou faz, e essa é a maneira que a pessoa pensa, você não vai sair dentro da sua normalidade, né? Exatamente. E isso é uma informação relevantíssima para quem está ouvindo a gente. A gente está nesse papo maluco de talentos aqui, mas a gente vai chegar em algum lugar, porque isso é uma informação relevante para quem está ouvindo a gente. Sim. Eu tenho falado muito que quem não tem determinado talento muito alto, ou quem tem um determinado domínio muito baixo, a pessoa, quando vem por um processo de coaching, ela tende a achar que então ela não é capaz de fazer aquilo. Sim. Não é verdade. A verdade é que não é natural para ela fazer aquilo. Exato. Então, o exemplo que eu costumo dar é o seguinte: os meus 8 últimos talentos são talentos de construção de relações. Isso não significa que eu sou um chato insuportável que não consigo me relacionar com pessoas. Não, isso significa apenas que se eu não me obrigar a me relacionar com pessoas, eu esqueço. Eu vou ler um livro, eu vou ler um artigo, eu vou escrever alguma coisa, mas não vou ligar para um amigo e falar, pô, vamos sair para tomar uma cerveja? Não vou, porque isso não é natural. Sim. Agora, quando eu me obrigo a fazer, eu sou um cara super agradável, as pessoas gostam de estar comigo, eu sei me relacionar, mas não é natural. Então é legal isso, essa colocação, né? Se o cara, às vezes a pessoa olha e fala assim, pô, eu tenho, sei lá, comunicação em último. Pô, significa que eu não sei me comunicar? Não necessariamente. Mas significa que é menos natural para você se expressar. Então, talvez, se você não tomar cuidado, numa reunião, você talvez não fale. Ou talvez você fale de uma forma que gere um mal-entendido, que as pessoas não compreendam corretamente aquilo que você queria dizer. Não significa que se você parar e falar, não, eu vou fazer direito, não significa que você não seja capaz de fazer direito. Eu tô aqui pensando, porque eu também tenho essa tendência de pensar primeiro para agir depois, né? E aí eu tô olhando pro gráfico, ouvindo você falar, olhando pros meus top 10, tudo isso ao mesmo tempo. Eu
acho que o input faz isso, né? Vai colecionando, vai jogando tudo num mixer, né? Mas eu vejo muito essa ideia por exemplo, quando a gente olha aqui no gráfico o ponto dos resultados, o ponto vermelhinho, eu vejo muito os talentos, por exemplo, voltados à execução, talvez eles estejam conectados ali, né, ou representados ali nesse ponto que você tem estabilidade, mas com independência, né? Uhum. E se você olhar, ó, a definição de resultados é: o ambiente de trabalho é orientado para resultados, conquistas e méritos. Isso tem total a ver com meu significância. Sim, As pessoas aspiram a alcançar o melhor desempenho juntas. Os líderes priorizam a realização de metas. Tem tudo a ver com meu realização aqui, sim, né? Realização de metas. De novo, aqui cai no lance que a gente está falando. Precisa entender o conceito para sim. daí você fazer uma conexão, né? Muito, muito interessante isso. E por exemplo, quando eu olho para os meus, né, e aí eu vejo o movimento, e é legal eu pensar os meus 10 e colocar eles, né, ou interpretá-los à luz desses conceitos de mudança, até para ver um pouco do movimento, eu tentar medir um pouco do movimento do Marcelo, né? Então, por exemplo, quando eu Uhum. olho para os meus talentos, eu vejo lá, né, eu tenho 3 de influência, carisma, comunicação e ativação. Eu tenho 3 de relacionamento, conexão, positiva e inclusão. E eu tenho 3 de pensamento estratégico, né? Input, ideativo e intelecção. E tenho 1 de execução, que é o crença. E aí, então, eu me vejo muito orbitando ali nessa ideia de um pouco de independência com flexibilidade, um pouco de flexibilidade com interdependência, um pouco de Uhum. estabilidade até interdependência, não sei, né, essa ideia da norma, É. da segurança, talvez, e um pouco voltado mais para a autoridade e resultado. Né? Então eu vejo que a parte de cima do gráfico parece que os meus talentos eles acabam se potencializando melhor, né? A minha mudança ela acaba gerando Perfeito. muito em mim essa questão da aprendizagem, do propósito, do apoio e Isso. do cuidado e do prazer e diversão. Quando eu vejo assim, como é que o Marcelo, e aí olhando rapidamente para trás, né, como é que eu costumo levar, né, dos desafios que a vida coloca diante de mim ou dessas situações de mudança, né? Eu vejo que eu aprendo, eu olho essa ideia de propósito, de que tem um propósito maior me guiando, né? Essa questão de cuidar de mim, cuidar daqueles que estão ao meu redor e, meu, se é isso que a gente tem, é isso que a gente tem, então vamos se divertir, né? O que traz para mim a necessidade de ter ao meu lado amigos, mentores, coaches, parceiros que sejam ou que tenham talentos que respondam mais naturalmente à mudança de forma a gerar resultado, autoridade, segurança e normas. Eu acho que mostra Exatamente, um pouco essa exatamente. necessidade de colaboração, Isso. né? Tem uma coisa interessante que o post, a gente tá dando uma abordagem pessoal, óbvio, nosso podcast é ouvido por pessoas, mas o post ele tem uma abordagem voltada para a empresa. Então, um outro aspecto legal da gente refletir também é o que o gráfico aponta existem então esses 2 eixos, e esses 2 eixos criam 8 tipos de culturas. E aí ele vai explicar depois as culturas, cada um desses 8 tipos. Uma coisa que eu acho legal também é você olhar para o estilo da empresa onde você tá. Você tá, de repente, no meu caso, eu me colocaria, se eu fosse escolher um dos 8, só um dos 8, talvez fosse resultados. Agora, se eu for olhar para a empresa que eu tô e de repente, sei lá, a empresa que eu tô tem mais a ver com apoio e cuidado, será que eu vou conseguir ter uma conexão com esse estilo da empresa, né? Sim, Então, se a gente pegar, por exemplo, a definição aqui de apoio e cuidado, vai ser: centra-se nas relações e na confiança mútua. Aqui o ambiente de trabalho é caloroso, colaborativo, acolhedor, e as pessoas ajudam e apoiam umas às outras. A sim. liderança enfatiza a sinceridade, o trabalho em equipe e os relacionamentos. Legal, maravilhoso. Só que de repente, se eu pego um comportamento meu que é mais voltado para resultados, que é mais em busca de resultado, conquistas, méritos, alcançar o melhor desempenho, realização de metas. Será que eu vou conseguir atuar bem nesse ambiente? E se eu tiver nesse ambiente, quais talentos eu tenho que podem me ajudar a me conectar melhor com esse ambiente? Por exemplo, nesse exemplo hipotético que eu dei aqui, eu sendo mais de resultado,
e estando eventualmente numa empresa mais voltada para apoio e cuidado, eu tenho aí relacionamento em quinto. Sim, Talvez então eu tivesse que usar mais esse talento para conseguir me conectar a essa cultura da empresa sim. do que usar, sei lá, o realização ou significância naquele momento, né? Sim, sim. Eu acho bem interessante essa ideia de conexão. E até interessante você falar isso, porque quando, enfim, eu trabalho bastante com consultoria de carreiras, tenho muitos clientes na área de transição de carreiras e até clientes que estão se preparando para processos seletivos. E aí o pessoal acha que valores é um blá blá blá, né? E não Uhum. é, porque o que está por detrás dessa ideia de valores ou de match de valores é exatamente essa entender essas motivações, né, que estão por detrás da pessoa e que vão fazer match com o da empresa, potencializando assim a performance tanto Perfeito. do colaborador quanto da empresa para ela poder atingir seus resultados. Veja, e aí quando eu vou para um processo seletivo bem preparado, no sentido de ter estudado sim os valores da empresa, mas acima de tudo, conhecer os meus talentos e como eles podem contribuir com aqueles valores, a gente acaba entrando então num cenário muito positivo para a gente, né? No que tange a nossos resultados. E valores é algo extremamente importante e que poucas pessoas param para analisar isso a respeito delas, né? Aham. Valor é aquilo que te move, valor é aquilo que te faz fazer as coisas, né? Na Gallup, a gente conecta valores com talentos para entender quais talentos estão conectados a quais valores. Então é legal que você exercite, procure descobrir quais são os seus valores, aquilo que te guia. Valor é aquilo que você não abriria a mão em hipótese alguma. Até vou fazer uma propaganda aqui. Eu tenho um curso online que chama Propósito, Valores e Metas. É um curso de 4 horas e meia, mais ou menos, tá no Simpla. Vou deixar o link aí depois para quem quiser comprar. Vou deixar um link com desconto, hein? Vou deixar um cupom de Olha desconto aí. só, esse é o cara, gente. Vou deixar 10 cupons de desconto, hein? Os 10 primeiros que comprarem aí vai ter desconto. Muito bom. E esse curso, num dado momento, ele vai falar sobre isso, sobre valores. Como é que você determina, como é que você descobre quais são os seus valores? Sim, Como é que você, aquilo que te guia e que é tão importante na tua vida, mas que às vezes você não para pensar, como é que você consegue perceber aquilo? Por exemplo, eu tenho um valor muito grande na minha vida, que é o valor conhecimento. Eu abro mão de outras coisas da vida, às vezes até de maneira equivocada. Por exemplo, durante muito tempo da minha vida eu abri mão da saúde, da atividade física, em prol da aquisição de conhecimento, porque é um valor muito forte para mim. Saber isso, entender isso, me ajuda a escolher profissões, a escolher atividades que eu gosto mais de fazer ou não. Me ajuda até a perceber erros como esse que eu citei aqui, de coisas que eu posso estar negligenciando na minha vida em prol de um valor extremamente exacerbado. Olhar para isso, e foi uma conexão muito legal que você fez, olhar para essa conexão entre os meus valores, os meus talentos e essa minha resposta a mudanças pode trazer muitas reflexões interessantes, muitas descobertas interessantes. estou pensando aqui também da importância da gente também conhecer os valores ou os talentos das pessoas que trabalham com a gente, até porque para a Boa. gente entender como é que elas respondem a essas mudanças, isso de forma individual e também quando colocadas dentro do time, seja ele a sua família, seja ele seu time de trabalho, seu time de voluntariado, pensando assim, em família mesmo, né? Algo assim mais acessível para todo mundo que nos ouve, né? Porque você provavelmente faz parte de uma família. Provavelmente o seu cônjuge, os seus pais, né, os seus filhos, eles responderam e respondem à mudança de forma diferente do que você. E aqui Perfeito. eu me lembro que quando a gente estava lá na pandemia, no ápice, na verdade não no ápice, mas enfim, eu e minha esposa estávamos morando na época nos Estados Unidos e eu me vi trancafiado dentro do apartamento. Eu comecei muito a responder àquela mudança, muito por esse lado do resultado, sabe? De Uhum. poder, poxa, uma vez que a gente decidiu, a gente vai voltar para o Brasil, né? Por conta de tudo, todo o contexto. Eu então comecei a responder aquilo, não, eu preciso gravar live, eu preciso
prospectar novos clientes, eu preciso sacudir a poeira e fazer aquilo que está diante de mim. A minha esposa, na época, ela não respondeu desse jeito. Ela respondeu mais com apoio e cuidado. Ela respondeu mais por esse lado de, não, mas a gente tem que Interessante. cuidar, a gente tem que fazer uma coisa de cada vez, a gente precisa ser um pouco mais Que cadencial, legal. você tá querendo fazer tudo de uma vez só. Ela foi mais para esse lado, né, do desenvolvimento, né, vamos colocar assim o talento de Uhum. desenvolvimento, né, e eu estava Muito mais legal. na ideia do pensamento estratégico, né, estava colocando Aham. meu ideativo e intelecção, né, input para trabalhar, né, para ver o que saía de tudo aquilo, né. E aí, por exemplo, se a gente não tomar cuidado, as respostas a mudanças podem se tornar pontos de atrito. E entender o outro te leva a saber quais as melhores atitudes naquele momento, né? Por exemplo, a minha esposa tem empatia em primeiro. Uhum. Eu sei que determinadas notícias eu não devo dizer pra ela, que eu fico sabendo, eu não devo dizer pra ela. A não ser que seja algo extremamente importante, eu não devo dizer porque ela sente muito. Uhum. Por exemplo, agora, antes da gente gravar, eu subi pra tomar um café e ela chegou pra mim e falou assim: "Você viu aquele vídeo assim, assim assado, tal?" E eu tinha visto o vídeo, mas eu não quis mostrar pra ela, porque eu sabia que ela ia ser tocada pelo vídeo. Sim. E aí eu falei assim, "Ah, eu vi, passou pela minha timeline, mas eu não cheguei nem a ver, e tal." Aí ela falou: "Não, vem cá, deixa eu te mostrar." E aí foi me mostrar o vídeo e falou assim: "Eu vi e comecei a chorar." Então veja, ela foi impactada de uma forma muito maior do que eu por aquele vídeo. Então eu aprendi que eu preciso tomar cuidado com informações desnecessárias, que às vezes eu gosto de saber, meu input gosta de saber de tudo, então às vezes eu gosto de saber aquela informação, mas que para ela vai machucar. O que vai machucar? Vai carregar ela, vai deixar ela carregada com aquela informação. E isso acontece no dia a dia, mas isso, como você colocou, sem sombra de dúvidas, acontece em processo de mudança. Por exemplo, você deu o exemplo aí da pandemia, né? Eu, quando aconteceu os primeiros 2 meses da pandemia, eu fui totalmente pro resultado. Porque o Olha. que acontece? Nos primeiros 2 meses, as empresas pararam todos os treinamentos. Eu vivo de treinamento. Então, o que acontece? Minha receita saiu de um valor razoável para zero de uma hora para outra. Uau. O que eu fiz? Eu acho, até enquanto você falava, eu refletindo aqui, eu sempre me considerei uma pessoa muito resiliente. Eu sou Uhum. extremamente resiliente. E eu acho que a minha resiliência vem justamente do meu foco extremo no resultado. Então, o que acontece? Quando acontece qualquer coisa, nesse caso a pandemia, a minha primeira reação é: tá bom, o que eu tenho que fazer para entregar o que eu tenho que entregar? A minha primeira reação não é pensar no futuro, não é pensar nas pessoas, não é pensar nos processos, não é ter medo, não é nada. A minha primeira reação é: eu tenho que entregar isso, o que eu tenho que fazer? E foi o que aconteceu ali. Ali nos primeiros 2 meses da pandemia, a hora que eu percebi o que aconteceu, eu virei para minha esposa e falei: ó, seguinte, não sabemos o que vai acontecer na pandemia, minha receita é zero, por enquanto. A partir de agora eu sou seu funcionário. E eu Uau. fui trabalhar para ela. Então eu fui ajudar ela, porque ela trabalha com outro tipo de atividade que Sim. não parou drasticamente na pandemia. Então eu falei: legal, agora eu vou te fazer ganhar dinheiro. E aí eu fui trabalhar para ela, fui fazer entrega para ela, fui fazer compra para ela, Olha fui aí. ajudar ela em tudo que eu podia para gerar para ela o resultado. Já ela, a preocupação dela foi mais com as pessoas. Nesse ambiente de mudança, a preocupação dela era: e a minha mãe, como é que vai ficar? E a minha sogra? E os filhos? Como é que a gente vai proteger? Como é que cuida disso? Como é que cuida daquilo? Então, ela foi para um apoio e cuidado. E se a gente não se entende ali na hora, talvez dê briga, né? Talvez dê um desentendimento, quer dizer. Então, como eu trabalho, obviamente trabalho com isso, vocês já sabem. E a minha esposa convive comigo, então ouve falar disso, tem o relatório dela e tudo mais, a gente já se entende. Então a gente sabe. Acaba se aperfeiçoando, né, no dia a dia, né. É muito interessante, porque quanto mais a gente vai se aprofundando sobre esse tema,
seja pela via teórica, lendo sobre, ou pela via prática, né, colocando em prática o conceito, a gente consegue também, de forma natural, acessar aquele talento que a gente precisa para aquele determinado momento, né, interpretando o contexto que a gente está inserido, né, e aí a gente consegue trazer alguma coisa ali pro... Eu lembro que quando eu cheguei aqui no Brasil, a primeira coisa que eu fiz foi me matricular em um monte de curso, cara. Eu fui me matriculando cursos XYZ para poder, né, usei o input para poder acessar informações novas, e ó, isso daqui me ajuda, isso aqui não tanto, para poder até me prospectar, né? Então eu vejo que a minha reação à mudança naquele momento foi mais do tipo, vamos buscar aí aprendizagem, né? Para que a gente possa sobreviver, né? Tem uma frase que é maravilhosa do Heráclito de Éfeso, que ele disse que a única constante na vida é a mudança. Então, o que a gente está dizendo aqui, Marcelo, para quem está ouvindo a gente é, primeiro, mudanças vão acontecer. Uhum. Esse episódio tá saindo uma semana depois de quando a gente gravou, mas a gente gravou exatamente pós-eleição no Exato. Brasil, Uhum. que houve uma mudança. A gente não quer discutir aqui se você que tá ouvindo gostou, não gostou, se foi bom, se não foi bom, mas houve uma mudança. Havia um personagem no governo e agora nós teremos um outro personagem. Mudanças vão acontecer. Você vai precisar se adequar a essas mudanças. Sim. Senão, você morre. Então, você precisa adequar, tem que se adequar às mudanças. O caminho pra gente, pelo menos pro que a gente acredita, para que você se adeque melhor, passa pelo uso dos seus talentos. Exato. Então, quanto mais você conhecer os seus talentos e quanto mais você entender quais talentos podem te ajudar nesse processo de mudança, nesse que eu sugeri ou em qualquer outro, nesses processos de mudança, melhor. O Marcelo colocou muito bem aqui. Quanto mais você ler sobre os seus talentos, quanto mais você estudar sobre os seus talentos, quanto mais você exercitar os seus talentos, investir nos seus talentos, mais você encontra meios para colocá-los em prática. Você tem no mínimo 10 talentos dominantes. Qual deles você deve investir? Qual deles você deve colocar em prática? Aquele ou aqueles que você acredita que são os que mais te ajudam em momentos de mudança. Sim. Aqueles que mais te direcionam nesses momentos. E aí, o caminho é encontrar como investir. Sim. Né? Então, por exemplo, no meu caso, eu disse no começo desse episódio que o meu estudioso é um talento que me ajuda a lidar com mudanças. Então, uma das coisas que eu já estou fazendo, por exemplo, eu estou procurando livros, artigos, posts, vídeos sobre analistas econômicos, analistas políticos, para entender esse novo jogo, esse novo cenário que está se desenhando, para que eu possa me adequar melhor a ele. É olhar para isso, né? Olhar para o seu talento, para aqueles talentos que mais te ajudam e investir neles. E usar esse gráfico, por exemplo, das interações e respostas às mudanças, o que eu mais gostei nesse gráfico foram os dois eixos. A compreensão de que a forma que as pessoas têm de lidar com mudança passam por como as pessoas respondem à mudança e como as pessoas interagem com outras pessoas. Entender que eu sou mais independente, menos interdependente, me direciona um pouco, me ajuda a entender um pouco quais talentos são mais úteis para mim nesse momento. Entender também se eu sou um cara que quer mais estabilidade, que sou um cara que quer mais estabilidade do que flexibilidade, me ajuda a entender também, por exemplo, até decisões, por exemplo, sobre investimento no momento, ou sobre entendimento do que desenvolver de novas estratégias nesse momento, em prol de uma valorização que eu tenho por uma estabilidade um pouco maior, uma busca por uma estabilidade um pouco maior do que uma flexibilidade. Eu fico com o desafio de, né, eu gosto de pensar que a gente tem pessoas que são, ou as suas combinações de talento levam elas a ser mais designers, outras mais developers e outras mais stabilizers. Eu tenho uma característica, uma combinação de talentos muito designer, né? E daí quando eu olho para um gráfico como esse, eu percebo a importância de nós estarmos conectados com esses três tipos de pessoa, ou com combinações de talentos que, né, dessas três naturezas. Eu preciso, de fato, estar com pessoas mais stabilizers,
tá certo? Uhum. E aquela pessoa que vai colocar o dia a dia, né, o plano de ação para funcionar, né? Ou olhar, e também, isso, claro, a parceria com o outro, mas também olhar para o meu crença, que é o meu 10º talento, e pensar, poxa, como ele pode me ajudar a me movimentar mais, entendeu? Perfeito. Tipo, e aí responder às mudanças de forma mais movimentada. Lembrando que o conceito de competência passa por teoria, prática, atitude, a gente precisa colocar na prática aí algumas coisas para que a gente de fato Exatamente. consolide, né, uma competência. Muito bom esse bate-papo, hein, Rodrigo? E quem tá ouvindo a gente, manda pra gente também qual é o teu desafio. Qual é o teu Exato. desafio para lidar com mudança? O que você precisa desenvolver? Faz igual, ó, o Thiago Medeiros. Thiago Medeiros, Marcelo, lá no nosso episódio sobre varandas e porões, eu perguntei quais as varandas e porões nos quais você irá focar o seu desenvolvimento. E o Thiago disse: varandas, cautela e bom senso para decisões importantes, identificar riscos que a maioria não vê. E porão, processo cuidadoso para decidir e agir, costuma ser confundido com medo ou lentidão. Né? Então ele está dizendo que talvez um processo cuidadoso aí precise ser comunicado melhor para que as pessoas não confundam com medo ou lentidão. Muito legal. Thiago, obrigado pela tua mensagem, e você também que está assistindo a gente, pode mandar um comentário aqui embaixo nos comentários do YouTube, se você estiver assistindo no YouTube, ou no Spotify tem onde mandar comentários também. Ou então, se você está ouvindo em alguma outra plataforma de podcast, pode mandar um e-mail para podcast@talentosparosucesso.com.br ou encontrar a gente lá nas nossas redes sociais, que estão aí na descrição do episódio, que a gente também traz aqui o seu comentário para ler, assim como a gente fez aqui com o comentário do Thiago Medeiros. De novo, obrigado, Thiago. Para todos os outros, obrigado por ter ficado aqui comigo e com o Marcelo nesse bate-papo agradabilíssimo sobre mudanças. Ótimo. E volte com a gente aqui na semana que vem, na terça-feira, às 7 horas da manhã, para mais um episódio desse podcast que, no meio das mudanças, continua sendo a constância. Um grande abraço e tchau, tchau. Um abraço, até mais, pessoal. Até a próxima. Tchau. Obrigado por ter ouvido o podcast Talentos para o Sucesso. Acesse nossos sites talentosparosucesso.com.br para mais informações sobre como assinar gratuitamente esse programa em seu aplicativo de podcasts favorito e não perder nenhum episódio. Precisando de coaching ou treinamentos, entre em contato, diga que é ouvinte do podcast e receba um belo desconto. Quer ter ainda mais sucesso? Crie parcerias, compartilhe esse podcast com seus contatos e vamos juntos melhorar o mundo.